Estamos de volta para o último bloco do programa, estão excitados, o estúdio está com bastante discussões, com estado de exceção, o apresentador está fazendo estado de exceção às vezes para interromper a democracia, a grande discussão contemporânea, especialmente quando se coloca os seus anteparos ou as suas exceções. Por exemplo, quando um juiz é discricionário, ele decide como quer, por exemplo, ele está fazendo um estado de exceção para mim. E, bom, no fundo, há uma moda relativista no direito, no sentido, principalmente no Brasil, né, em que se decide como se quer. No fundo, é um pouco de que não há fatos, só há interpretações. É bem nietzschiano isso. Só que se não há fatos, só há interpretações, o mundo é só uma narrativa. Isso cai como uma luva na discussão sobre aquilo que tu colocavas da Márcia, né, do ponto que ela fala da televisão também. Porque a aproximação com o fato é o ponto-chave num processo qualquer de conhecimento. Nós queremos conhecer determinado assunto, nós tentamos ter uma maior aproximação possível. E no direito nós não temos mais a aproximação com o fato. Isso pode parecer um pouco assustador para quem não é do direito, mas nós temos um distanciamento gigantesco, quase um abismo em relação ao fato. E os processos eletrônicos acirram isso ainda. Sim, nós temos agora a completa virtualização dos processos. Eu fiz um acordo recentemente que eu achei que teria uma certa complexidade, mas foi dispensado tudo do acordo, foi dada uma presunção de boa-fé para mim grande. E que bom que foi dada uma presunção de boa-fé, porque todo mundo estava de acordo, mas em tese teria que ter prova e teria que ter uma audiência nesse fato. Mas como nós instruímos ele, fez um acordo ali bastante bom para todas as partes, mas o fato em si foi mediado. Por isso, quando nós vamos chegar no sistema, o Leonel está se coçando aqui, porque um sistema... Eu acho que, se fosse falar pela história também, o Cornelius Castoriadis coloca bem a instituição imaginária da sociedade. Quer dizer, que de alguma maneira há um jogo entre, além do Nietzsche, né, já colocando o instituído como uma solução dessa dialética. Né? Então, e essa instituição imaginária da sociedade, que a história é o grande painel disso, né, desde Hegel, essa concepção do Castoriadis me permite pensar que o Poder Judiciário, do ponto de vista sistêmico, ele é uma organização voltada a tomar decisões. E essas decisões são tomadas por juízes. Talvez a solução fosse que tivesse outras possibilidades além do Judiciário para decidir. Quer dizer que cada vez que eu peço para um terceiro decidir por mim, ele vai decidir conforme o seu próprio poder. Segundo Sartre, a partir da sua própria liberdade. Então, o problema que eu tenho é que eu tenho que, de alguma maneira, enfrentar as questões, eu mesmo tentando encontrar uma resposta para elas. Então, eu preciso de um espaço dentro da sociedade que escape dos limites fechados. Algumas questões é muito difícil, mas no judiciário propondo outras possibilidades de tomar decisões. Então, colocar um juiz mais como uma espécie de um outro, mas que não interfere tanto na vida das pessoas. Claro que o direito penal há limites de questão das pessoas mais vulneráveis, mas de qualquer maneira eu vejo que dentro do direito é muito difícil escapar de um certo autoritarismo dado pela hierarquia dos sistemas de decisão. Então, se eu quero alguma coisa mais democrática, eu preciso pensar algo fora do judiciário. E aí a solução seria ou algo fora ou um maior controle também. Não, algo fora, porque o controle vai gerar também dentro do judiciário o mesmo tipo de problema. Então, eu preciso pensar uma sociedade com maior autonomia, esse é o problema da instituição imaginária, a maior autonomia, com maior autogestão, e com isso as pessoas possam elas mesmas criar e enfrentar seus problemas. Claro que você é um tanto liberal, alguns vão dizer, olha, você está querendo dispensar o Estado, o Estado é mau, o Estado é de exceção, mas eu vejo que talvez se possa conjugar a questão do Estado com uma questão de possibilidades de que alguns problemas sejam decididos pelas próprias pessoas. Claro, não chegar ao ponto de Nozick, por exemplo. Não, estou só colocando o limite. Essa é uma provocação. Se eu falo no poder da mediação, eu posso imaginar uma sociedade
mais voltada para a paz, pelo menos. Então é uma questão que... Essa é uma questão... a paz é sempre uma questão Diga boa, aí, mas Luiz. eu não posso deixar... Uma vez que a história foi citada, eu preciso minimamente dizer que, com todo respeito ao Castoriadis e a todas as coisas que ele disse, certamente, o historiador precisa de fatos. O historiador precisa, em princípio, ele faz uma pergunta ao passado, desde o presente, e ele vai buscar o mais possível uma verossimilhança. As pesquisas são buscadas nesse sentido. Uma verdade absoluta não existe, não é nesse sentido, mas no sentido assim, não existe mais o fato, é o imaginário. Mas o Castoriadis não coloca assim. O Castoriadis não chega a ser Michel Nietzscheano, Foucault que fica nessa linha mais da narrativa, o Foucault. O Castoriadis, ele admite a pesquisa histórica, até ironizava nos cursos, dizendo assim, para Foucault, talvez a Primeira Guerra Mundial não tenha existido, porque é um fato que existiu a Primeira Guerra Mundial. Alguns acham que esse continua... é o debate do Foucault com o próprio Sartre, na questão das palavras. De alguma maneira, certo, mas aí o Castoriadis vai além. Então, o Castoriadis, de alguma maneira, claro que ele aceita a pesquisa empírica, evidentemente, né? Senão não existe nada. Todos eles, não, isso é evidente. Claro. Não, tem uma crítica feita mais a Foucault, a alguns autores pós-modernos que entusiasmaram muito como Derrida nessa questão. Mas essa era a minha crítica, essa era a minha provocação para vocês, que é a questão de que a dessubjetivação é uma espécie de paradigma pós-moderno em que você consegue, a propaganda na televisão e, de certo modo, algumas interpretações do direito negam totalmente as coisas, porque só existem narrativas. Eu, inclusive, fiz um texto, me permito fazer propaganda, um livro que eu escrevi, chama Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, em que eu pego essa frase do Nietzsche, fatos não há, só há interpretações, e eu digo, não, só há interpretações porque existem fatos. Entendeu? Claro. Não, mas a dialética vai em cima da questão. A dialética é por isso, ser dever ser de todo direito é uma dialética. Claro. O problema é a liberdade, né, que o Sartre coloca. Porque eu, apesar de tudo, preciso de um mínimo de singularidade para decidir. Então, isso é uma questão da liberdade. Certo. Agora, como decidir fora da sociedade, não estou envelopado ao mesmo tempo. Então, esse é o grande problema, né? É que as sociedades se tornam cada vez mais complexas e o judiciário reflete essa complexidade. E por isso que o primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele praticamente ele decide pouco, porque nós temos sempre recursos. É um rito de passagem. É quase um rito de passagem, como se diz. E se nós passamos para a sociedade, como criar instâncias dentro da sociedade onde se possa fazer um controle que não gere novamente uma burocratização e um distanciamento do fato? Por isso que essa questão que na história é fundamental, no direito também ela é fundamental, mas o direito, lamentavelmente, criou uma série de instâncias que acabam limitando e muitas vezes o fato aprendido em uma única dimensão, quando ele já vem mediatizado, ele já vem narrado, interpretado, sentenciado. Esse que é um ponto forte. Tá, mas tem uma coisa fascinante que nós estamos aqui por isso, que é a literatura. Porque eu posso discutir com alguém, eu posso vivenciar muitas situações que são literárias. Quer dizer, eu posso dizer que eu não posso ser brasileiro sem ter lido Machado de Assis. E isso não aconteceu, e aconteceu, porque essa narrativa vai entrando dentro da minha cultura. Então, a cultura é extremamente importante para que se possa pensar as coisas. Então, se eu preciso escapar do estado de exceção e dessa ideia de repressão que ainda está no judiciário, eu tenho que pensar alguma coisa diferente do poder judiciário. Eu tenho que imaginar um lugar com uma cultura, outra cultura. A questão da paz também é dos livros do Castoriadis, evidentemente, né, que é a Guerra e Paz. Ele retoma toda essa discussão, Kant, clássico, o cosmopolitismo disso, mas, de qualquer maneira, é fundamental pensar que a literatura, estamos aqui, programa de TV desse tipo, formam a cultura da sociedade, fazem parte da vida das pessoas. Ou seja, para brincar com a Heloísa, isso forma o imaginário social. Sim. Com certeza. E aí vem a questão de que há um magma de significações, que entre eu e a coisa há um magma... Eu não descarto absolutamente, e gosto de estudar. Porque Sartre escreveu a imaginação também sobre isso. A imaginação, inspirado por Bergson, ele vai direto na imaginação. Então, a imaginação é um tema fundamental, né? Senão, como é que eu vou inventar a democracia? Porque a democracia é o lugar onde eu posso inventar algo diferente. Claro. Esse é um princípio.
Agora, nem todo diferente é democrático mais tarde. Claro. Mas, de qualquer maneira... Nossa, é resultado sem saída. Agora... É difícil segurar a democracia e ela tem que estar sempre se reinventando. A democracia é a vida, Eu gosto por isso eu corro o risco de morrer. Por isso. Um dos primeiros... lá nos anos 80 e poucos, eu li um livro que é do orientador do Leonel, que é A Reinvenção da Democracia. Como é que era o título? A Invenção Democrática. A Invenção Democrática, do Claude Lefort, que é um livro, assim, eu uma vez arrisquei escrever um texto mostrando exatamente que a todo momento você se reinventa. Claro, uma coisa assim muito teórica e tal. Mas o absolutismo é exatamente você congelar os sentidos, né? Então, a proposta da e a literatura nos ajuda. É a autogestão. Né? Tem todo um movimento de autonomia e de autogestão. Né? Até no movimento sindical isso foi muito forte naquele primeiro momento. Né? Precisa de autogestão. Né? Depois logo os sindicatos entram no poder no Brasil e fecham com o executivo. Logo, e agora estão rompendo. Começa a ter o problema. Sístoles e diástoles, né? No momento em que uma certa paz... não sei se uma paz de cemitério ou não, porque não havia reivindicações, e num segundo momento os sindicatos começam a romper e aí começa a dar problemas, e para o bem e para o mal, para dizer assim, para o nosso telespectador entenda esse negócio. Que, assim, em 10 segundos, que livro ou outro vocês poderiam ter trazido para discutir esse tema tão importante que possam indicar para o nosso telespectador do Oiapoque ao Chuí? Agora não é mais Oiapoque, trocou o nome lá em cima, né? Tem a outra ponta, não lembro mais. Agora a gente professora sabe. Mas ela também não é da geografia, não, é da história, eu né? também não vi o último programa por aí nome. que estão trazendo. Tem um nome agora. Tem um outro riozinho lá. Descobriram um outro lá, não é mais do Oiapoque ao Chuí. Eu traria alguma coisa voltada especificamente mais para o Brasil e mais para esse período de 64 em diante, que é o período da ditadura, alguma literatura. Eu já tinha trazido K, mas eu acho que ele também poderia estar aqui mostrando um pouco esse estado de exceção. Enfim, bom, essa literatura também presente. O de vocês vou ficar devendo, porque o Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários, mas faça mesmo. Eu espero você no nosso próximo encontro para as discussões sobre essas grandes temáticas contemporâneas, sempre com convidados que vão discutir a problemática a partir da literatura. Hoje tivemos aqui Machado de Assis, Sartre e a Márcia Tiburi, com temas que vão desde a discussão, o estrito senso da relação que o Sartre faz sobre o existencialismo, o problema da exceção e da ditadura, até o problema da televisão como veículo de extensão do próprio imaginário. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.